Olá, alunos, tudo bem? É a professora Elisângela de Língua Portuguesa que está falando, tá? Fiz esse vídeo para que vocês façam, com a minha explicação, as atividades de língua portuguesa da fase 2, tá bom? Então, vou mostrar aqui a tela do meu computador e aqui tem a mesma matéria que vocês receberam, que vocês pegaram lá na escola, tá? Então, o tema das atividades dessa fase são os sinais de pontuação, tá bom? No geral, nós pontuamos os textos ou as frases para representar a entonação na voz. Os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Representa as pausas na fala, nos casos do ponto, vírgula e ponto e vírgula, e as entonações, nos casos do ponto de exclamação e de interrogação. Porque quando nós estamos falando, gente, naturalmente nós colocamos um sinal de pontuação na nossa fala, é natural. A gente fala, a gente não fala tudo correndo o tempo todo. A gente fala, a gente para, a gente tem entonação na voz, tá? A gente transmite emoção através da nossa voz, né? Quando a gente está conversando, cada tipo de conversa nossa tem uma intenção diferente. O problema é quando vai para o papel. Quando a gente vai para a escrita, aí sim é que a porca torce o rabo, como dizem, né? Aí a gente precisa representar de alguma maneira essas nossas intenções. É aí que entra os sinais de pontuação, tá? Eu vi as atividades que vocês mandaram para mim, recebi algumas atividades dessa turma, tá? Li alguns textos, li os textos que vocês fizeram e percebi, tá? Na escrita, que os sinais de pontuação precisa ser retomado esse tema, tá? Vocês escreveram muito bem, adorei os textos, todos os alunos que fizeram as atividades fizeram o texto exatamente como foi solicitado, parabéns, tá? Mas acredito que a gente falar um pouquinho de pontuação é importante nesse momento, tá bom? Fiz aí na folha de vocês uma tabela com todos os sinais. Todos não, né? Os principais aí. Então, essa tabela tem 3 colunas. A primeira delas tem o sinal de pontuação. A segunda delas tem para que usamos esse sinal. E a terceira tem o exemplo, tá? Então, o ponto final. Ele serve para indicar o final de uma frase, declarativa, afirmativa ou negativa. Então, quando você usa o ponto final, depois dele, você deve começar a sua frase com letra maiúscula, tá? Usamos a letra maiúscula para quê? Nomes próprios, usamos para nomes de cidades, nomes de empresas, tá? Sempre que você vai colocar uma palavra com letra maiúscula, é no início da frase. Depois de um ponto final, você vai continuar a sua frase, vai começar outra frase, coloca a letra maiúscula, tá? Outra situação que nós usamos o ponto final também é quando vamos abreviar palavras. Eu não coloquei na tabela porque me esqueci, tá? Desculpa, mas vale a observação. Então, por exemplo, eu quero escrever a palavra senhora. Eu vou abreviar, então eu coloco S-R-A. Coloco um ponto final, tá bom? Exemplo, EX. Coloco um pontinho ali que está indicando que estou abreviando a palavra, tá bom? Olha o exemplo aí de uma frase. Mariana adora ir ao cinema. Ponto final. Não gosto mais de você. Ponto final. Tá? Então eu falei o que eu tinha que falar, coloquei o ponto final. Próximo ponto, interrogação. Que horas que nós usamos? Que momento que vamos usar esse sinal aqui? No final de uma frase interrogativa, em perguntas. Seu irmão já arrumou um novo emprego? Olha lá, isso é uma pergunta, tá? Exclamação. Serve para indicar alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. Que delícia! Este bolo é maravilhoso. Então, olha só, eu estou fazendo aqui, né, um elogio aqui. Então, nas redes sociais, nós costumamos usar muito esses sinais, né? Às vezes as pessoas colocam lá vários sinais de exclamação, vários sinais de interrogação, tá? Mas isso é na rede social. Quando você for fazer um texto para a escola ou um texto no mercado de trabalho, você coloca um só, tá bom? Um só. Nas redes sociais tudo é permitido. Vamos lá para a vírgula agora.
várias situações usamos vírgulas, tá? Vou colocar aqui só algumas regrinhas, né? Para indicar uma pequena pausa na leitura, para separar elementos em uma frase ou para separar o nome do lugar na escrita de datas. Então, olha lá os exemplos. Goiânia, vírgula, 2 de fevereiro de 2020. Ali eu separei o nome do lugar com a data. Acho que essa é a primeira vírgula que aprendemos na escola, né? Quando a gente faz o cabeçalho. Então, separa o nome do lugar e a data com uma vírgula. A próxima frase eu vou separar ações. Então, olha, sábado vamos ao parque, vírgula. Almoçar na casa de meus avós, vírgula. Ao cinema e ao baile. Então, cada ação eu separei com uma vírgula. No final da minha enumeração, antes desse e, não vai vírgula, tá? Às vezes a gente vai fazer uma listinha, por exemplo. Vou ao mercado, né? Fui ao mercado e comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, batata, vírgula, macarrão e tomate. Então, cada palavrinha que eu separei, eu coloco uma vírgula, ok? No final, quando chega no E, no final dessa enumeração, eu não coloco vírgula, tá? Próximo sinal, ponto e vírgula. Usamos para separar itens em uma enumeração feita em tópicos, para separar orações muito extensas ou que já possuam vírgulas. Então, eu vou colocar aqui, olha, se nós mal usamos vírgula, imagine só o ponto e vírgula, né? Raro da gente usar. Mas ele existe e uma situação que você vai usar é quando você escreve em forma de tópicos. O que é isso? Quando o professor coloca aquela bolinha na lousa, tá? Tem uma bolinha, faz uma frase na frente, pula uma linha, coloca outra bolinha e vai. Ou uma lista de material escolar. Lembra disso? Aí uma lista. Aí tem várias bolinhas na frente, tá? Ali são os tópicos. Ou você vai fazer um resumo para o professor de geografia, por exemplo. Aí você fala, eu vou resumir em forma de tópicos. Frases curtas, você vai lá, coloca a bolinha, coloca no final esse ponto e vírgula, tá? O exemplo que eu coloquei aqui era uma frase que era bem extensa, já tinha uma vírgula. Aí eu separei uma dessas pausas com ponto e vírgula. Olha só o exemplo. Essa semana teremos avaliações segunda, vírgula, terça e sexta, ponto e vírgula. Precisamos estudar bastante. Então, esse ponto e vírgula, porque a frase ia ficar muito longa e já tinha uma vírgula antes, tá? Fiz uma pausa aqui, maior do que uma vírgula e menor do que um ponto. É um pouco complicado, né? Mas use nos tópicos que já tá valendo, tá bom? Vamos para o próximo slide. 2 pontos. Usamos para anunciar uma citação, uma enumeração, um esclarecimento, a fala de alguém ou uma explicação. A Terra realiza 2 movimentos, 2 pontos, rotação e translação. Então, aqui, ó, eu usei os 2 pontos para indicar, né, para esclarecer, para colocar uma explicação, né, qual que era ali, qual os 2 movimentos da Terra. Outra situação, num texto narrativo, por exemplo, tem os 2 pontos e indica o quê? Que alguém vai falar ainda, tá? Esse é bem comum aí para vocês, tá? Coloca os 2 pontos e aí a pessoa fala, tá bom? Reticências. Reticências são esses 3 pontinhos, ó, deitados, tá? Os 2 pontos são em pé, os 3 pontinhos deitados, né? Muita informação, gente, mas vamos levando. Reticências, para indicar uma interrupção de pensamento, uma interrupção de fala, tá? Eu gosto de você, mas... E aí? Essa interrupção, tá? Eu não falo tudo que eu penso. Ou eu dou uma paradinha, penso um pouco e falo alguma coisa, mas há uma interrupção no pensamento, uma interrupção na fala, certo? Aspas. Indica a fala de outra pessoa no texto. Servem para destacar pontos importantes como nomes estrangeiros, gírias e outros. Então, às vezes você vai ler uma entrevista ou uma manchete de jornal, algum jogador fala alguma coisa que chama atenção, aí eles colocam entre aspas essa informação, tá? Olha só o exemplo. As palavras são como pássaros, dizia um importante poeta. Então,
Então, ali está, entre aspas, a fala do poeta, tá? Então, as aspas são muito usadas em entrevistas, em manchetes de jornal, e quando você coloca no seu texto uma palavra estrangeira ou uma gíria, aí você pode usar também as aspas. O próximo agora é o travessão, para indicar que alguém está falando. Então, olha só o exemplo que eu coloquei. A professora falou, 2 pontos, ó, 2 pontos indica que alguém vai falar. Na outra linha, parágrafo, travessão, bons estudos. Então, esse travessão indica que alguém está falando, tá? Então, esses são os sinais que eu trouxe para vocês. E aí, vou falar um pouquinho da importância dos sinais de pontuação, né? Porque a gente tem que usar, porque senão, às vezes a nossa fala fica incompreensível. Você acaba transmitindo outra situação. Então, você fala uma coisa, você escreve uma coisa, né? Mas o seu texto disse outra coisa. Então, olha só esse exemplo aqui, ó. Um casal conversava pelo WhatsApp no horário de almoço, quando a moça falou ao namorado: amor, vou trabalhar até mais tarde. Então, olha, tinha nenhuma pontuação nesse texto, tá? Amor, vou trabalhar até mais tarde. O namorado falou: por quê? Ela: porque o quê? Deu meu horário. Por que você vai trabalhar até mais tarde? Ela: eu não vou trabalhar até mais tarde. Olha só a confusão, gente, não tem nenhuma pontuação. Pensa um pouquinho aí. Como você colocaria a pontuação nessa primeira frase aqui? Amor, vou trabalhar até mais tarde. Pensa um pouquinho, tá? Então, não teve pontuação. E isso causou um problema para a moça, porque ela disse que ela não ia trabalhar até mais tarde, né? E ele que entendeu errado, porque ela não pontuou. Então, olha só como ficou a frase. O correto seria: amor, vírgula, vou trabalhar, ponto final, até mais tarde. Então, esse até mais tarde, ela estava se despedindo do namorado, tá? Então, a falta de pontuação nessa frase fez com que o namorado entendesse outra coisa. Porque no WhatsApp, gente, a gente não costuma colocar pontuação, né? É comum isso, mas a gente tem que prestar atenção no que a gente está escrevendo, tá? Para ver se realmente a outra pessoa do outro lado vai entender o que você está falando. Olha outro exemplo aí, ó. Essa frase em vermelho, a segunda em vermelho. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Não tem nenhuma pontuação aí. Como você pontuaria? Então, onde você coloca a vírgula e o ponto final? Onde você coloca? Então, ó, perceba que a frase muda de sentido a partir da colocação de uma vírgula. Se você colocar a vírgula após a palavra mulher, tem um sentido. Então, olha só, vamos colocar aí depois a palavra mulher. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, aqui neste caso, aí ponto final, tá? No final. Neste caso, quem tem valor é a mulher. E quem tá andando aí atrás é o homem. Olha só em azul aqui como ficou a frase se eu trocar a vírgula de lugar. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Ponto final. Então, neste caso aqui, quem está sendo mais valorizado é o homem e quem está andando atrás é a mulher, tá? Então, uma vírgula mudou totalmente o sentido da frase, tá? Daí a importância dos sinais de pontuação. Então, ó, finalizando aqui, os sinais de pontuação são fundamentais para uma boa escrita e, consequentemente, essencial para uma boa leitura e interpretação, tá? Então, vocês precisam ter uma boa vontade para tentar usar. E como que você vai aprender a colocar o sinal de pontuação? Você pode falar assim: professor, é muito difícil isso. É lendo, gente. Quanto mais você ler, quanto mais você escrever, mais você vai aprender como pontuar os seus textos, como pontuar a sua escrita, tá bom? Não se desespere. Vocês estão, ó, 6º termo, 5º termo, então você vai devagar e aos poucos você ainda vai ter muito contato com a norma culta, com o português formal e você vai conseguir pontuar os seus textos, tá bom? Fique tranquilo. Para começar, vamos fazer uns exercícios.
trouxe aqui, ó, algumas frases para você pontuar. Todas elas têm sinal de pontuação, todas. Não esquece, todas têm ponto final, todas ou interrogação ou exclamação, tá? A única coisa, se eu não me engano, a única que eu não coloquei aqui foi aspas, tá? Não tem aspas aqui. Todos os outros sinais aparecem aí nessas frases, tá? Coloquei também mais aqui, ó, 2 textos pequenos, ó. O primeiro texto chama herança e o segundo texto só uma vez. Quando tem alguém falando, não esqueça, tem travessão. Esses 2 aqui tem que ter travessão na frente, tá? Quando tem o personagem da história falando. Então, presta atenção aí na hora de pontuar, tá bom? Vamos lá agora para a segunda atividade. A segunda atividade é um texto para você fazer a leitura e a interpretação, tá? Então, chama-se O Caso do Espelho, de Ricardo Azevedo. Então, aqui começa o texto. Eu não coloquei o texto todo aqui no meu slide, tá? E eu não vou fazer a leitura dessa vez. Peço que vocês leiam com atenção. Começa contando a história de um homem que ele nunca tinha visto um espelho na vida. E um dia ele vai para a cidade e aí ele passa em frente a uma loja e ele vê como que fala, o reflexo dele, né, lá no espelho. E ele passa e olha e ele fala assim: meu Deus, é o meu pai. E ele vai pro dono da loja, fica desesperado e pergunta: o senhor conheceu meu pai? Por que aqui tem uma foto dele? Que tem um retrato dele? Então ele fica muito angustiado, ele fica assim preocupado, né? Ele leva um susto quando ele vê aquilo. Então me diz uma coisa. É claro, gente, que esse texto é uma ficção, tá? Eu sei muito bem que hoje, né, eu tenho família no interior, eu sei que ninguém conhece, não deixa de conhecer espelho, né? Acredito que não exista mais isso. Mas olha, é uma ficção, é um texto narrativo, é um conto popular, tá? Tem um Ricardo que escreveu esse conto e ele escreveu esse conto com 3 personagens. É o homem, tem a sua esposa e a sua sogra, tá? O dono da loja aparece, mas só no início. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto com calma, tá? Presta atenção nos sinais de pontuação aí que a gente está estudando. E aí, você vai responder as perguntas que tem aqui depois, tá? Então, ó, são 8 perguntas. Estas 5 primeiras perguntas, você vai escrever, tá? Você vai escrever uma por uma a resposta. Você vai olhar no texto e você vai conseguir responder. As perguntas 6, 7 e 8, você vai responder só com uma alternativa, tá? Você vai só fazer o xizinho lá. Então, tem letra A, B, C ou D, você vai escolher qual delas que está correta, tá? Só uma alternativa é a correta, ok? Então, gente, é isso a explicação, é esta, tá? Obrigada pela atenção, bons estudos e qualquer dúvida pode falar comigo pelo WhatsApp, tá bom? Até a próxima, gente!